Tudo bem com vocês? Estamos voltando. Vamos continuar, porque a gente tem que terminar essa reunião. Inclusive ontem eu falei com um cara da página, eu acho que é De Olho na Cidade de Mococa, que é uma página no Facebook que tem, aparentemente divulga fatos aqui do município. Ele me passou todo o documento que mostra o ato de infração da CETESB contra a Mococa SA. Eu não li o auto ainda, acho que são 48 páginas, mas é interessante. Eu vou ler depois, porque aquilo ali é posterior a esta reunião aqui, que eu estou tentando reagir com vocês. Aí eu fui ver coisa de artêmia, eu sou teimoso, então tô tentando mexer com artêmia de novo. Aí os bichos parece que estão morrendo de víbrio. Por que eu tô falando isso? Porque eu tava tentando, né, criar artêmia de novo, porque meu beta adora elas. Acho que ele nunca comeu artêmia adulta na vida, só comigo, desde a época do TCC, desde que eu trouxe para cá. Aí elas começaram a morrer. Aí eu perguntei pro Dr. Patrick Sordilos, da Universidade de Gant, da Bélgica, que hoje é o principal referência de artêmias. Olha só que máximo, gente. Eu mandei um e-mail para ele, eu perguntei, né? Aí ele falou que pode ser víbrio. E aí ele falou para aumentar a salinidade para acima de 60 gramas por litro de sal. Aí eu fiz isso. Se vai funcionar, eu não sei. Eu deixei o balde até... Agora eu desliguei o filtro e o aquecedor, porque está esquentando de novo em Mococa. E aí eu deixei ele lá fora, o balde. Aí eu coloquei mais cistos de novo para ver se vai vingar. Eu não sei. Eu tô achando o desempenho muito fraco das artêmias. Para quem já teve produções melhores em 2023, o desempenho tá bem fraquinho. Mas vamos continuar aqui com a reunião. Vamos lá. Se vocês escutarem latidos, eu peço desculpas. Esse horário é normal. E tem pessoas que andam com cachorro de noite, assim, 6 horas. 6 horas já é de noite. E tá escurecendo nesse horário ainda. Estamos no inverno. Então tem pessoas que andam com cachorro. E aí, rapaz, aí fica essa latição aí. E a gente tem duas, né? Aí fica desse jeito. Então, assim, sinto muito, tá bom? Conversei com algumas pessoas de lá. Depois das 18 horas, alguns dias da semana é quando tem uma intensificação muito grande do odor, né? E gostaria que a CETESB fizesse os testes lá para detectar esse gás sulfúrico. Como eu falei antes, é muito provável que tenha relação aí com a fotossíntese, né? Pode estar faltando oxigênio, porque se está muito poluído, então assim, o consumo de oxigênio deve ser altíssimo. Então imagina 6 horas da noite que não tem nenhum tipo de insolação ali no corpo hídrico. Então é possível que seja isso. É óbvio, eu não fui lá para testar. Quem fez isso é a CETESB, conforme eles mostraram ali no auto de infração. Claro, eu não li tudo ainda do auto de infração, mas tudo indica que eles tenham feito vários testes. Então vamos continuar. Hídrico lá. No meu humilde ponto de vista, não está difícil de solucionar. Para mim, quimicamente, lá nós temos dois fatores. Nós temos o fator econômico. O produto químico para tratamento, ele é de alto valor econômico, né? E o que está acontecendo, Rodrigo? Gostaria que você fiscalizasse depois lá e levasse essa ideia como parte desse plano de ação que o Trombini está aqui propondo, né? Quando você tem um produto ácido que eles acabam neutralizando com uma base ou vice-versa. Quando você reage os dois produtos, ele elabora o gás. Esse gás, eu vivenciei na prática lá. Por isso que eu acho que é saudável ter sim uma fiscalização na parte noturna, porque é na parte noturna quando acontece esse tratamento lá, quando os órgãos não estão em atividade, é quando eles fazem esse tratamento lá. E para mim,
tem no mercado produtos químicos para neutralizar isso. Eu acredito que a troca de produtos químicos que eles estão colocando produto químico de maneira barata. Lá nós, quimicamente, nós sentimos odores no início do tratamento deles de produtos que se usam para neutralizar, né, aquele tratamento, de produtos, infelizmente, que não é o adequado. Então, eu gostaria muito que se tivesse uma fiscalização em relação a isso, no produto que eles estão utilizando para fazer o tratamento lá. Porque a reação desse produto, nós sabemos que o sulfídrico, ele vai subir, ele tem a forma oleosa dele e depois ele vai vir, né? Hoje tem vários órgãos que conseguem fiscalizar esse gás sulfídrico que está tendo lá. Há 3 meses eu tenho piscina em casa e dá dó dos piscineiros. Hoje ele acaba de tratar a água, no outro dia, infelizmente, sem ninguém usar, a piscina precisa ser tratada novamente. Então, tá aqui, Trombini, a minha sugestão para que se... Imagina o gasto que deve ter, então, para tratar essa piscina. Até do ponto de vista ambiental é ruim, né? Porque você está usando mais recursos. Você está utilizando aí mais recursos para tratar a piscina. Porque, como foi dito ali, parece que tem gente que tem piscina, né? E aí deve estar entrando poluente. Pode ter sido trazido por corrente de ar. Porque se tá tão ruim assim o cheiro, a ponto de os moradores longe estarem sentindo, então é bem possível que eles estejam levando partículas junto. CETESB, caso a Milena também consiga, como poder público, que consiga ir no período noturno e fiscalizasse a matéria-prima, o produto químico que eles estão utilizando para fazer o tratamento. Para mim, todo investimento é saudável que eles estão fazendo, mas não vai adiantar em nada, prefeito. Tiago, você sendo químico, qual que seria o produto que seria... Lá você detecta você detecta muita amônia. Né? A amônia você consegue detectar pelo cheiro dela, pelo odor dela. O cheiro de amônia é um cheiro assim exportável. Eu mexo com aquário também, então é óbvio, meu aquário nunca cheirou amônia, mas a amônia depois de 0,25 partes por milhão já começa a dar problema para peixe ornamental. É por isso que é tão importante fazer a ciclagem, que é o termo que a gente usa para estabelecer a filtragem biológica, que aí é quando as bactérias quimiosintetizantes, ou seja, elas são autotróficas, só que ao invés de usar outros elementos, elas sintetizam os elementos químicos, que aí no caso seria amônia, nitrito e nitrato. Nitrato em menor grau, mas são os compostos nitrogenados que são degradados pelas bactérias. Então... E qual seria que você acha que neutralizaria mais? Olha, vou te falar uma coisa. Eu não fui lá e fiz teste, mas eu... Talvez fazer um tratamento biológico mesmo, usar bactérias. Dependendo do arranjo, existe isso. De fazer o tratamento com micro-organismos. Fazer o controle de compostos nitrogenados. Até porque você tem uma causa dessa amônia. De onde que está vindo essa amônia? Ela está vindo do efluente? Ela está vindo de outras fontes? Então isso tem que ser levado em conta também. Porque você pode muito bem usar produto químico, vai neutralizar, mas a amônia não vai voltar. Não vai voltar a aumentar. Então você vai ter que usar mais produto químico. Não seria melhor tratar a causa do nível alto de amônia? Pelo menos para mim, que eu sou da área da biologia, faz muito mais sentido. Mas eu posso estar errado. Para mim, estão usando ácido barato e base barata. Você entendeu? Quando você usa um ácido
não o indicado e com uma base também não indicada para aquilo, até mesmo por causa dos micro-organismos, vai acontecer o que está acontecendo ali. O odor, ele só vem no início, é quando eles estão fazendo o tratamento. Eu já cheguei a parar o meu veículo ali próximo, você entendeu? Sem odor. A hora que eles jogam produtos para tratar normalmente, e isso acontece depois das 18 horas, tem dia que isso acontece às 22, 23 horas. Eu já saí da minha casa antes, cheguei a ficar ali no carro 3, 4 horas aguardando para saber se ia acontecer isso. E realmente isso acontece. Então, a tubulação que eles fizeram, os investimentos que eles fizeram, ótimo, perfeito. Mas nada vai adiantar se não mudarem quimicamente o processo de tratamento que está acontecendo ali. Eu presenciei ali às 22h30, quando eles iniciaram o processo, você consegue a olho nu visualizar o que sobe ali, o que está acontecendo ali. Então seria muito saudável se existisse a possibilidade de uma fiscalização da CETESB no período noturno, da Milena com a sua equipe também no período noturno. Por mim, o problema está ali, e eu acho que ali a gente vai conseguir resolver o problema. Simplesmente na mudança de produtos químicos que estão utilizando para fazer o tratamento ali. Obrigado. Presidente, apenas uma frase. Pelo que eu vi em pesquisas que fiz, parece que existe um produto chamado peróxido de hidrogênio que é água sanitária, que resolve o problema do odor. Até descobri também que Água sanitária, não é água sanitária não, gente. Não é água oxigenada, não. Água sanitária é o que mesmo, gente? Água sanitária e hipoclorito de sódio. Peróxido de hidrogênio, eu acho que é água oxigenada. parece que lá na cidade onde o senhor está sediado, São João da Boa Vista, teve um problema numa área de 30 mil habitantes mais ou menos. Eu acho que com a Sabesp. E eles resolveram esse problema, aparentemente, parece que com esse produto. Obrigado. O senhor me lembra da aula de química, ácido mais base, dá sal mais água no final, não é isso? Então tá. Então, para a gente ver um pouco a questão de vapor também. Bom, eu vou passar para o William. William, por favor. Pessoal, bom dia, né? Bom dia a todos. Bom, como já foi falado aqui, nós temos dois grandes problemas, né? O problema da poluição do córrego e o problema da poluição do ar. E eu, sinceramente, não sei se resolvendo um, resolve o outro. Então, o córrego já foi meio que comprovado, né? A CETESB ainda está finalizando os laudos, mas você tem aí uma situação... Eu não sou técnico também, mas hoje, graças a Deus, tem as inteligências artificiais que te ensinam muito, né? E quando você analisa pela lógica, muita coisa faz sentido. Então, analisando aí esses laudos através da inteligência artificial, fica bem claro isso, o efluente tratado está muito maltratado, né? Você tem uma situação aí, a montante, né? Ou seja, antes da estação de tratamento aí, numa área acho que de 30 metros, que o rio está ok, para um rio classe 2, e depois, a 50 metros para baixo, esse rio provavelmente vai estar numa classe 3 ou classe 4, a CETESB está aí, eu sei que é uma parte muito técnica, mas resumindo é isso aí, o rio está muito poluído depois da estação de tratamento, já foi comprovado, a CETESB já está tomando as providências, mas agora eu acho que, como a CETESB também falou aqui, que esse problema no ar, nas piscinas, é um problema que nem a CETESB tem conhecimento, isso já é suficiente para acender um alerta vermelho, no meu ponto de vista. A CETESB tinha que, isso aqui tem que ter muita atenção, porque é uma coisa que só está acontecendo em Mococa. Esse mau cheiro está sujando as piscinas, ou seja, qual que é a concentração disso para afetar as piscinas? E muitos moradores já viram saindo um vapor, lá do centro de tratamento de efluentes, tem uns horários específicos, a gente não consegue entender isso,
mas é exatamente aquele vapor. Quando sai, é um vapor que você consegue perceber de muito longe, é um vapor visível, você enxerga ele. Ou seja, você enxerga o mau cheiro. Aí aquele vapor vem, se esparrama ali pelos bairros, e é onde a gente sente todo esse mau cheiro e suja as piscinas, que é o mais preocupante, né? Então, eu acho que é uma questão de saúde pública, não sei, mas eu acho que isso tem que acender o alerta vermelho na prefeitura, na CETESB e em todos os lugares, porque isso realmente é uma coisa que só acontece em Mococa. A CETESB não tem conhecimento disso, a internet não tem conhecimento disso, é uma situação totalmente nova para todo mundo. E provavelmente deve ser uma situação preocupante, né? Então o que eu tenho a falar é só isso, e espero contar com o apoio de todos vocês para resolver esse problema da forma mais rápida possível, porque está difícil. Obrigado. Juliana, depois eu vou passar para você, bora. Boa noite a todos. Meu nome é Juliano, sou morador do bairro do Jardim Primavera há mais de 15 anos. Já tivemos uma associação de moradores lá bastante atuante, onde a nossa associação de moradores data de 2012 ou 2013, a primeira associação, né? Inclusive, o atual prefeito ajudou a gente na montagem da associação na época, né? E levamos esse problema do córrego Lambari ao Condema, né? Em 2013, 2014, foi uma luta tremenda. O Condema, da época, a gente foi ignorado e a associação apresentou, através da minha esposa, do meu sogro, que são advogado, representamos no Ministério Público, virou um inquérito. Antes desse que você falou, tem um. Então, a gente fazia denúncia na CETESB direto, enfim. O que eu quero, estou dando esse histórico para dizer que o problema é crônico. A hora que se pergunta para um vereador assim, mas quantos mandatos você teve aqui? Há 6. O problema é de antes do mandato desse vereador. E tem vereador que estão aqui, que já faz muitos mandatos, vereador que virou prefeito, vereador que vai se reeleger. Se a gente não atentar, acho que para fazer leis, eu acho que o município pode fazer leis, para tanto o legislativo como o executivo, para que a gente resolve o problema. Esse ano a gente vai resolver, porque está chegando num ponto que pelo menos o mau cheiro vai ter que sumir, né? O córrego Lambari, recuperar a vida, meu amigo, não tem uma rã no córrego Lambari, não tem uma vida no córrego Lambari, da onde que a empresa solta dejeto para frente. Teria que ter mesmo uma força-tarefa para tentar ressuscitar o Lambari. O Lambari foi assassinado, morto à luz do sol e à luz da lua, e todo mundo sabe quem é que disparou contra o Lambari. Todo mundo aqui, de todos os mandatos. Mas ninguém nunca teve a coragem para fazer lei e punir, além de advertência, quem maltrata o meio ambiente. Hoje as empresas têm responsabilidades sociais, tem que ser cobrado da empresa. Ninguém quer que a empresa feche, que vá embora, ninguém quer isso. No direito brasileiro, a empresa, pessoa jurídica, ela só pode ser, em regra, pessoa jurídica ela não tem responsabilidade criminal, mas para crime ambiental tem a responsabilidade criminal. A lei de crimes ambientais de 1998, que, se não me falha a memória, parece que sofreu algumas alterações aí com a lei do licenciamento, nova lei do licenciamento ambiental. Eu não falei mais sobre a lei do licenciamento lá no LinkedIn, que eu já tinha publicado, uns 2 artigos, eu acho, porque ainda precisa ver, eu não sei se os vetos que o governo fez vão ser derrubados ou não, porque o Congresso tem um prazo para derrubar os vetos. Então, eu acho que é melhor esperar como é que vai ficar aí os vetos e afins, e aí ver. Aí sim fazer uma outra análise da lei do licenciamento ambiental. Mas o município tem força de fazer lei e de fiscalizar isso de maneira permanente. Porque os moradores do bairro não vão se mudar do bairro. E o córrego não vai sair do lugar.
Então a gente tem que proteger o córrego, proteger o meio ambiente, e isso a gente só consegue com movimento político, com força política, unindo executivo e legislativo, unindo a população, deixar as vaidades de lado e todo mundo lutar pela revitalização do Lambari e pelo conforto da população que mora em volta. É o que esperamos de vocês, vereadores, e do atual prefeito e dos que virão para frente. É isso aí. Perfeito. Valeu. Bob, por favor. Milena, vai falar alguma coisa? Bom, depois eu vou pôr a Milena. Pequeno esclarecimento jurídico até, como advogado. O Executivo, pela Constituição Federal, e até pelo... Parece que eu conheço esse senhor. Parece que eu vi esse senhor em algum lugar. Olha. Morei em Mococa por 20 anos. Será que eu não conheço, gente? Vamos ver o que ele vai falar. O Código Tributário Nacional tem o chamado poder de polícia administrativo. Então, pela Constituição Federal, o poder executivo tem atribuições para tomar todas as providências legais contra o laticínio de Mococa, ou enfim, quem está poluindo o córrego do Lambari. Até questão, até o dever de eficiência, que está no artigo 37 da Constituição Federal. Quer dizer, não basta apenas o ato administrativo ser legal, né, ou ser moral, mas tem também o dever de eficiência do Executivo, nesse caso o artigo 37 da Constituição Federal, e o poder de polícia do Executivo. Só isso. Obrigado. Bom, os problemas a gente sabe, há décadas, já comentei outras vezes, quem participou de reuniões, eu lembro do Córrego Lambari, a região da Cairu, ali nos anos 70, não existia nem Cairu, era pura mata, e o córrego era um volume tremendo de água. Hoje, tem lugar que se a gente passar lá, não molha o peito do pé. Lembrando que nas reuniões, e nós cobramos a diretoria do Laticínios, eu cobrei particular sozinho, algumas conversas, e vereadores que acompanharam. Eles alegaram que se fosse apontado que o problema era deles, e que se a gente indicasse soluções, eles tomariam providência. Então, se nós viemos numa reunião, os problemas já foram levantados há décadas e todo mundo está sabendo. Então, nós precisamos, já que é um plano de ação, que vocês, junto com o laudo e experiência que vocês têm, capacidade e vocês autonomia maior, junto com o Ministério Público, aponte para a gente. Porque eu citei em várias reuniões, temos problema. O curso hídrico, ele é insuficiente pela demanda, tá? Eles têm possibilidade. Ele disse que o córrego Lambari era maior? Ou eu entendi errado? Se foi isso, então, assim, alguma coisa aconteceu, né? Porque para ter caído a vazão, será que teve assoreamento no córrego Lambari? Pode ter sido isso. Eu não sei a história do córrego Lambari. Quem mora lá sabe muito mais, obviamente. Os moradores aí que estão aí tendo prejuízo. Porque isso aí, imagina, a pessoa chega em casa do labor, do expediente, ter que aguentar mau cheiro é difícil. Como é que dorme, né? É complicado isso, gente. É uma coisa muito absurda, muito preocupante. Isso aí não... Por mim não deveria nem precisaria. Nem deveria precisar de lei para resolver um negócio desse. Isso aí é questão de bom senso. De não prejudicar os moradores dessa forma, com mau cheiro. Porque se um dia o córrego Lambari foi limpo, então alguma coisa aconteceu. Não sei se seria a solução, porque a gente como ambientalista, apesar de ser um curso maior, um volume maior de água, precisa ver quanto que essa demanda vai chegar lá também, porque a gente sabe que uma hora vai saturar também. Eles teriam canalizar as lagoas enclausuradas, nós teríamos que retornar à mata nativa,
produzir água, porque o córrego está secando devido à devastação da mata ciliar, né? E Aí é outro problema, né? Então, desmatando a mata ciliar. Se tivesse mata ciliar, o problema seria amenizado. as lagoas serem clausuradas, amenizaria o mau cheiro, principalmente próximo à pista, né? E uma outra solução, que eles fizessem alternação de produção. Ver qual que é o produto, né? Se for provado que é realmente essa empresa, qual que é o produto que tem a maior deliberação de matéria orgânica. Nesse período de seca, talvez não consiga bombear de outro lugar, não tem um plano, mas reduz a produção. Eles têm outras plantas de fábrica, transfira essa produção para num outro período, né, ou até solucionar. Então nós estivemos aqui e esperamos que essa reunião, ela foi proposta para ter plano de ação. E aqui a gente está sempre tratando os assuntos que vêm há décadas, certo? Então nós temos que, inclusive até como o Thiago falou, já propuseram, pediu para a Milena fazer um levantamento, qual seria o custo para fazer a limpeza do curso, não foi? Então assim, se vocês hoje chegaram aqui com laudos e provas que esses problemas são causados por essa empresa, então nós temos que convocar uma reunião com a empresa, juntamente, e propor esse plano de ação. Porque senão toda reunião, nós levanta coisa que vem falando há 10 anos, e o mais e não está, entendeu? Vereador Bob, a nossa intenção, diante de pareceres da CETESB, não é agora, eu tenho muito respeito, eu acho que o Laticínios é uma grande empresa, que gera muito emprego, pelo que eu converso com todos de lá, sempre tem o objetivo de solucionar o problema, mas eu acho que diante, e é o que eu falei várias vezes, até para o Batata eu falei esses dias, que a gente precisa ter o conhecimento real do que está realmente acontecendo. Nós estamos esperançosos que a CETESB nos dê esse caminho, porque diante disso, não haverá outra forma, juntamente com o Ministério Público, Poder Executivo, que a gente faça um termo de ajustamento de conduta para solucionar essa questão. Com certeza. Então, O TAC ele é previsto no direito administrativo. Eu até esqueci qual lei que fala sobre o termo de ajuste de conduta. Eu acho que é das penalidades administrativas ambientais, porque do direito ambiental você tem a responsabilização criminal, que é o que acontece, por exemplo, nos crimes ambientais, e também a parte administrativa de multa, de advertência, ou vai embargar a obra, vai tirar licença de operação, por exemplo, esse tipo de coisa. Bom, por aqui encerramos e continue acompanhando aí meu canal, está bem? E não se esqueça que meu canal tem bastante vídeo de outros assuntos, além deste que eu estou tratando agora. E aqui quem está falando é o Felipe, sou biólogo da área de consultoria ambiental e importação e exportação de peixes ornamentais. E eu vou deixar um comentário fixado onde vocês poderão aí entrar em contato, caso tenham interesse, está bem? Então, obrigado por ter me assistido até aqui e tenham uma boa noite.